Continuando, quando esses bebês, né, que eles não se encaixam no final do terceiro trimestre, dos 9 meses, eles não se encontram, né, de cabeça para baixo, encaixado para um parto normal, o que se deve fazer? Se deve fazer parto cirúrgico, que é a cesariana, tá? Para fazer a retirada, porque não tem como uma criança sair pelos pés, ela tem que sair pela cabeça, porque a cabeça de neném, ela tem uma cartilagem que é flexível, ajudando a passagem, né, dessa cabeça, né, pelo órgão genital feminino. O livro de vocês mostra um útero no primeiro mês de vida, para vocês verem o quão elástico ele é. Mostram o útero no 5º mês de vida, já bem acrescido, e mostra o útero, né, mais acrescido ainda no 9º mês de vida, que é o terceiro trimestre de gravidez, tá? Então, aqui mostra o aumento do tamanho do útero e o crescimento do bebê durante a gravidez. Agora nós vamos falar de gravidez de múltiplos, né, que são gêmeos, que podem ser gêmeos dizigóticos, que são gêmeos de placentas separadas, e os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos de uma mesma placenta que são idênticos, tá? O livro de vocês fala assim, gravidez de múltiplos. Os ovários das mulheres, a gente sabe, né? Todo mês a mulher ovula e o óvulo, né? O ovócito, ele é produzido onde? No ovário, e a gente já também estudou falando sobre que há um revezamento. Se no mês de setembro vai ser o meu útero direito que vai liberar o óvulo ou o ovócito, no mês de outubro será o ovário esquerdo, e assim sucessivamente, eles fazem revezamento mês a mês, tá? Então, a cada 28 dias, 21 dias, né, depende do ciclo menstrual da pessoa, a mulher, ela libera apenas um óvulo ou ovócito, tá? Por mês. O livro de vocês fala que, entretanto, pode acontecer de serem liberados 2 ou mais ovócitos ao mesmo tempo. O normal é que libere um a cada mês. Porém, pode acontecer de ser liberado 2 ou mais ao mesmo tempo. Se isso acontecer, de ser liberado 2 ou mais ao mesmo tempo, e a pessoa tiver relação sexual, há uma grande chance, né, do ovócito ou óvulo ele ser fecundado por um espermatozoide, né, que a gente sabe que o encontro é a fecundação e a formação de uma célula ovo, né? E o que acontece? Essa fecundação ela vai dar origem a 2 ou mais células ovos que irão se desenvolver formando o quê? Formando 2, né, ou mais indivíduos. Quando isso acontecer, irá acontecer o caso de gêmeos, e esses gêmeos eles serão chamados de gêmeos fraternos ou dizigóticos. Por que dizigóticos? Porque foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes, né? Não foi por um espermatozoide só que fecundou um ovo só e um óvulo só, e esse óvulo fez uma célula ovo se duplicar em 2, né? Então foi 2 óvulos com 2 espermatozoides diferentes que foram fecundados. Então esses gêmeos certamente eles serão de placentas diferentes, eles são chamados de gêmeos fraternos e eles são dizigóticos. É o caso que pode acontecer de ser um casal de gêmeos, um homem e uma mulher, acontece dessa forma, quando vem gêmeos um casal, ou como também pode vir gêmeos do mesmo sexo e que são totalmente diferentes, tá? O livro de vocês fala assim, ó, os indivíduos poderão ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes e podem apresentar diferenças físicas, como quaisquer irmãos gerados em gestações diferentes. Então, gêmeos dizigóticos ou fraternos, eles podem ser totalmente diferentes. Eu conheço casos de gêmeos dizigóticos, né, onde houve a liberação de 2 óvulos ou ovócitos fecundados por 2 espermatozoides diferentes, onde são 2 rapazes, um é mais claro e o outro é bem mais escuro, totalmente diferente um do outro. Isso aí são gêmeos fraternos ou dizigóticos, tá? Porém,
existem os gêmeos que são idênticos, que são chamados de idênticos ou monozigóticos. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? São formados a partir de uma única célula ovo. Nesse caso, apenas um ovócito é fecundado por um espermatozoide. Então, no dizigótico, são dois óvulos fecundados por dois, né, espermatozoides diferentes. No monozigótico, é um óvulo só, fecundado por um espermatozoide, e depois da fecundação ele se torna uma célula ovo. Aí o que que acontece? Essa célula ovo, ela pode se replicar duas vezes, formando dois indivíduos. O livro de vocês fala assim, ó: ainda não se sabe exatamente por que isso acontece, mas durante o processo de multiplicação celular, que é a multiplicação da célula ovo, que no final de uma semana se multiplica mais de 100 células, o conjunto de células que formam o embrião se separa em dois conjuntos independentes, que são os dois indivíduos, que são os dois embriões iguais, tá? As células de cada um desses conjuntos continuarão a se multiplicar no final de uma semana, né? Originando dois indivíduos idênticos. Então, o livro de vocês mostra aqui, ó, uns gêmeos idênticos ou monozigóticos, né? E esses gêmeos aqui, eles herdam dos pais os mesmos conjuntos de informações genéticas, os mesmos genes. E o livro de vocês fala assim, ó, que dá a eles o potencial de exibir as mesmas características. Entretanto, como as características serão realmente exibidas depende de outros fatores, como o ambiente e as experiências pessoais. Isso aqui é sem relevância. Mas o que eu preciso que vocês saibam? O livro de vocês mostra um caso de gêmeos idênticos, onde aconteceu o quê? Um óvulo só foi fecundado por um espermatozoide só, e depois da fecundação, a replicação da célula ovo. Essa replicação ela acontece em prazo de 7 dias, né, como a gente já estudou. E nessa replicação, o embrião ele se separa em dois conjuntos independentes, formando dois seres idênticos. Por quê? Porque foi um óvulo fecundado por um espermatozoide. É o mesmo, só houve a replicação. Então, o material genético que foi fecundado, ele simplesmente duplicou. Tá? Já no caso dos dizigóticos ou fraternos, onde os gêmeos não são iguais e podem ter até sexos diferentes, o que que acontece? O normal é a mulher liberar um óvulo ao mês, mas ela pode liberar dois. Então, dois óvulos que são fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, eles vão ter placentas diferentes, eles vão ter material genéticos diferentes e vão ter características diferentes. Diferente dos monozigóticos, onde eles vão ter características iguais, porque é um óvulo e um espermatozoide que se dividiu, tá? O livro de vocês, na página 194, mostra, né, um exemplo de fecundação de gêmeos fraternos, que são os dizigóticos, e dos gêmeos idênticos, que são os monozigóticos. Olha para vocês verem. Dois espermatozoides fecundam dois óvulos ou ovócitos diferentes. A reprodução da célula ovo, né? Essa célula ovo, por uma semana, ela vai se replicando até formar mais de 100 células ovo. E há os gêmeos fraternos com placentas diferentes, tá? Em compensação, existe, né, o esquemazinho aqui do gêmeo idêntico, onde um espermatozoide fecunda um óvulo ou um ovócito. E essa célula ovo, ela é formada e ela é replicada e ela é dividida em duas partes. Onde temos o que? Os gêmeos idênticos ou monozigóticos que têm o mesmo material genético, são iguais. Por quê? Porque pegou o óvulo e o espermatozoide e dividiu. Entendeu? Então, eles têm a mesma quantidade de genes, as mesmas características, são iguais. O livro de vocês fala assim, ó. Embora os gêmeos idênticos apresentem as mesmas características genéticas herdadas dos pais, ao longo da vida se diferenciarão em função da relação estabelecida com o ambiente de suas experiências pessoais e comportamentos. Todos somos indivíduos únicos, resultado da interação entre o nosso patrimônio genético e o meio ambiente. O que o livro quis dizer? Que os gêmeos idênticos, eles apresentam as mesmas características genéticas, os mesmos genes herdados dos pais. Ao longo dos anos, eles podem se diferenciar. Devido ao quê?
Há comportamentos, né, experiências de vidas diferentes, às vezes um tem a vida melhor, né, escolhe um caminho melhor que o outro, eles podem se diferenciar. E um envelhece mais rápido que o outro, tá? E nós somos indivíduos únicos, embora há, né, essa questão de ser gêmeos, né, de ter as mesmas características genéticas, todos nós somos indivíduos únicos, né? E isso é chamado de patrimônio genético, tá? O que é patrimônio genético? Conjunto de informações genéticas. Nós falamos sobre os gêmeos fraternos ou dizigóticos, falamos dos gêmeos idênticos ou monozigóticos. O livro de vocês fala de gêmeos chifópagos ou siameses. O que significa isso, Dani? Gêmeos, né, que são da mesma placenta, são monozigóticos e que por infeliz sorte da célula ovo, ela não se dividir da forma que deveria, ela não se desenvolver da forma que deveria, essas crianças nascem, né? Esses gêmeos nascem idênticos, porém nascem ligados por alguma parte do corpo. A parte que mais acontece de nascer ligado é pelo abdômen, né? Algumas das vezes dá para fazer, né, a cirurgia para fazer o descolamento desses gêmeos siameses e sobreviver os dois. Em outros casos, apenas um, né, consegue salvar apenas a vida de um, né? Porque existem casos onde um coração comanda dois corpos. Então, se às vezes existem gêmeos siameses que todos eles têm os seus órgãos separados, mas existem gêmeos siameses que eles compartilham de um mesmo órgão, tá? E se for órgão, né, por exemplo, se um só tem os dois rins, eles podem doar um e um ficar com um, né? Mas no caso do coração, não. Aí se fizer, né, a cirurgia para poder desmembrar, né, esses gêmeos, pode acontecer de um perder a vida. Mas vamos lá, o livro de vocês fala deles, né, dos gêmeos siameses. São os gêmeos chifópagos, popularmente chamados de siameses, são gêmeos idênticos que nascem fisicamente unidos. Isso ocorre porque durante a separação do conjunto de célula-ovo, que ocorre na formação dos gêmeos idênticos, uma parte das células permanece ligada. De modo, os gêmeos se desenvolvem no útero materno, compartilhando parte do corpo, como tecidos e até mesmo órgãos. Atualmente, muitos gêmeos siameses que nascem com vida podem recorrer a procedimentos cirúrgicos para separar seus corpos, com grande chance de sobrevivência. Por que há grande chance de sobrevivência? Em casos de gêmeos siameses que tenham órgãos separados. Quando tem órgãos completamente compartilhados, no caso de coração, no procedimento cirúrgico para separar os corpos, pode levar à morte, tá?